No Café com Maná de hoje, vamos entender o que é realmente uma pregação de alto impacto. Como ela é formada, como ela é construída, quais são os seus resultados e como podemos daqui para frente montar nossas pregações com base num método bíblico. E para análise de caso, eu escolhi a pregação do apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica. E como vocês sabem, ele pregou unicamente 3 vezes e essas 3 pregações geraram um impacto tremendo naquela cidade, a ponto das pessoas se converterem e terem suas vidas transformadas. Então esse Café com Maná, ele é especial justamente por abordar um tema que às vezes parece despercebido aos nossos olhos, mas que as escrituras nos traçam um mapa, nos apresentam um roteiro, e é somente a gente olhar para isso que a palavra diz e aplicar na nossa prática da pregação. Então fique bem-vindo, seja bem-vindo, fique à vontade aqui. Hoje, meu povo, eu não vou tomar meu café, porque essa hora da noite, se eu tomar café, eu não durmo. Então eu estou aqui com a minha água. Glória a Deus. Eu sei que a gente está num horário diferente, eu estava viajando, então a gente conseguiu colocar nesse horário da noite. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que é meu aluno já manda foguinho aqui, você que está pela primeira vez, me dá um oizinho para eu te conhecer. Nesse Café com Maná, a gente vai trabalhar o impacto da pregação. E eu sei que às vezes é difícil pensar que a nossa pregação ela possa vir impactar. Afinal de contas, às vezes oramos, jejuamos, nós sentamos, com muito carinho fazemos um esboço, pesquisamos o texto, ficamos horas pesquisando o texto, e aí a gente vai bem faceiro pregar e chega lá na igreja, parece que não tem aquele impacto, parece que as pessoas não são tocadas, parece que as pessoas não sentem aquilo que a gente sentiu quando estava preparando a mensagem. Então a gente fica às vezes frustrado. E aí quando a gente escuta, olha, vamos aprender o que há numa pregação de alto impacto, parece uma coisa de outro mundo. Mas eu quero dizer para vocês que não é. E eu sei que às vezes a gente começa a querer ir para lá, querer ir para cá, tentando encontrar um caminho para a gente poder alinhar e a gente poder ter esse resultado. Eu mesma já fiz muito disso. É um tema que para mim ele é muito especial. Quando eu tinha 18 anos, eu ouvi uma pregação do Marco Feliciano e eu pensei assim, o que tem nessa pregação que ao mesmo tempo me ensinou, ela me fez chorar, ela me impactou, ela me tocou. Foi uma pregação lá no Gideões Missionários. E ali, naquele dia, enquanto eu varria a casa, com a vassourinha na mão, escutando aquela fita cassete, eu fiquei pensando o que há por detrás desse impacto todo. E aí eu comecei a alugar fitas desse pastor e comecei a ouvir, e eu percebi que existia um padrão nas pregações. E aí a minha busca foi sempre encontrar esse padrão. E aí eu vou dizer para os irmãos assim, ó, às vezes a gente procura lá, procura cá, só que a Bíblia já traz. Pode dar um glória aí, minha gente. A Bíblia já diz o que tem lá, tá? A Bíblia já diz, meu povo. Está aqui na palavra. A gente precisa apenas olhar para aquilo que o texto está falando. E quando eu olhei para a Bíblia, eu comecei a encontrar respostas, comecei a estudar, comecei a pesquisar. Mas daí, vocês sabem, né? A gente vai para um extremo ou vai para o outro. Na época, eu orava muito para pregar. Passava o dia orando. E aí chegava na hora da leitura, eu fazia assim, Senhor, o que o Senhor quiser falar com a igreja, o Senhor fala agora, Jesus. Aí abria a Bíblia aleatoriamente. Aí onde saía eu dizia, aí que eu vou pregar. Só que eu lia uma vez o texto, tinha coisas que eu não entendia, outras que eu já saía aplicando e ia pregar. O que acontecia, meu povo? Tinha fogo, mas não tinha pão. Então a igreja, com uma frase ou outra que eu dizia, ela até se emocionava, era tocada, mas a igreja não era alimentada. Aí eu pensei, não, deve ter outro jeito então, né? Eu acho que eu tenho que estudar mais, agora eu vou estudar teologia. Vou estudar teologia agora para aprender, agora eu vou ter sabedoria. E aí eu fui para o outro extremo, minha gente. Passei apenas a pesquisar, ler, pesquisar. E o que acontece? Tinha pão, mas não tinha fogo. O pão ia cru.
entendeu? Eu não assava aquele pão, minha gente. Eu levava o pão cru para a igreja. Por quê? Passava muitas horas estudando, preparando. Estou aqui, ó. A Ângela, como boa omeleta, já pegou a frase homilética. Tinha fogo, mas não tinha pão. E depois eu tinha pão, mas não tinha fogo, então eu ia com o pão cru. Glória a Deus, minha gente. Olha aí a professora contando as coisas que deu errado na vida, né? E aí eu ia pro culto assim. E aí eu chegava pensando, meu Deus, o que eu fiz de errado? Se só orar não dava, eu fui só pro estudo também não deu, e agora não. O que falta, Jesus? O que falta? E ali meu povo começou a busca. Comecei a buscar, comecei a pesquisar. Na época não tinha alguém que orientasse, igreja muito humilde, muito simples, não dava muita atenção para essa questão do estudo da Bíblia. E eu fui com as minhas pernas mesmo, fui estudando, fiz faculdade, fiz 3 pós, fiz mestrado, hoje no doutorado, sempre pesquisando, sempre tentando descobrir os elementos que tem na pregação. E hoje, minha gente, eu falo aqui com vocês não só como pregadora, não só como pesquisadora, mas também como professora. Porque eu encontrei o método na palavra de Deus. E esse método aqui que Paulo ele deixa claro para a igreja de Tessalônica que eu quero compartilhar com vocês. Pega aí a sua Bíblia, livro de Tessalonicenses, meu Jesus amado. Tô chamando o livro de Tessalonicenses de Evangelho já, minha gente. Essa hora eu tô já de pijama em casa para dormir, né? Nunca dando aula, mas vamos lá. Jesus vai dar graça. Evangelho. Tessalonicenses, 1ª Epístola, capítulo 1, versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Deixa eu ver aqui as frases. Fogo e pão, pão e fogo, forno... Gostei, irmã. Vamos lá, então. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, nos diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e com muita convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor a vós. Nessa passagem aqui, Paulo, ele revela cinco elementos que havia na sua pregação, que foi responsável pelo impacto do evangelho na cidade de Tessalônica. E aqui eu vou dizer para os irmãos que se eu tivesse lido esse texto, tá? Há mais de 30 anos atrás, eu teria diminuído o caminho, porque aqui traz os elementos de uma boa pregação. Uma pregação impactante, de alto impacto para a nossa geração. Paulo, depois de uma perseguição que ele passa, ele se dirige à cidade de Tessalônica, que era a capital da Macedônia na época. Só que ele vai até essa cidade de forma muito estratégica. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Afinal de contas, aquela cidade era uma cidade comercial, tinha uma rota importante, tinha mais de 200 mil habitantes. Olha que para aquela época, uma cidade com mais de 200 mil habitantes é uma cidade muito populosa. E ele se dirige a esta cidade. E lá nessa cidade ele encontra uma sinagoga. E como ele tinha o costume, ele vai nessa sinagoga e por 3 sábados seguidos, ele prega o evangelho naquele lugar. Aí você pode pensar assim, tá bom, mas quem é que deixou Paulo pregar? Paulo, ele tinha essa autoridade entre o povo judeu. E ele chega lá e ele pede oportunidade, dão oportunidade para Paulo. Agora veja bem os detalhes. Essa cidade tinha mais de 200 mil habitantes. Paulo, ele prega unicamente 3 vezes, tá? 3 vezes ele prega, mas 3 vezes foram suficientes para gerar um rebuliço na cidade. Paulo, ele prega a primeira vez, tem um grupo de pessoas. No segundo sábado que Paulo vai pregar, aquele lugar já começa a lotar. No terceiro sábado estava cheio.
de forma que alguns judeus que ali estavam tiveram inveja. A Bíblia fala inveja de Paulo, porque Paulo, ele pregava, falava e as pessoas ficavam atentas e eram impactadas. E a Bíblia conta que quando Paulo termina de pregar, vem uma perseguição muito grande. Mas aí o estrago por o inferno já estava feito. Por quê? Porque Paulo já havia colocado naquela cidade o Evangelho de Cristo. E a Bíblia conta que muitos judeus, muitas mulheres importantes, muitos gentios, entre eles gregos e outras nacionalidades, se convertem imediatamente a Cristo Jesus. Se converte imediatamente a Cristo. E por que se converte a Cristo? Porque a pregação, apesar de poucas oportunidades, ela tinha um alto impacto. E a gente vai estudar agora por detalhes o que era esse impacto de Paulo. Então essa pregação, ela gerava esse rebuliço, ela gerava esse impacto, as pessoas eram tocadas e Paulo, quando ele escreve essa carta para a igreja de Tessalônica, fazia pouco tempo e essa igreja já estava consolidada, já era uma espécie de igreja modelo. Então Paulo, ele diz para essa igreja o segredo desse impacto. E ele começa falando, ele dá a primeira razão, ele diz assim, ó: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Quando Paulo, ele diz não foi somente em palavras, ele não está diminuindo palavras. Ele não está dizendo que conhecimento, que sabedoria no falar não era importante. Quando ele diz não foi somente em palavras, ele estava dizendo o conhecimento, as palavras, a sabedoria estava lá, mas não estava sozinha. Quando a gente olha, por exemplo, em Atos 17, versículo 2, se você puder abrir aí, Atos 17, versículo 2, vai nos dar mais detalhes dessa palavra que Paulo está falando ali em Tessalonicenses. Atos, capítulo 17, verso 2, dá uma olhadinha aí. Olha aqui o meu aluno da Angola, glória a Deus, meia-noite lá, irmãos. Irmão Antônio, a paz do Senhor, obrigada pela companhia aqui, irmão. Meia-noite lá na Angola e o irmão aqui presente, glória a Deus. Olha o que Paulo diz aqui, que Atos fala, 17, versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com ele sobre as Escrituras, expondo, demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anunciam, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos e religiosos, e não poucas mulheres influentes. Então a pregação de Paulo, sendo descrita aqui em Atos 17, está dizendo que Paulo, ele arrazoava, ou seja, ele fazia perguntas, ele respondia perguntas, ele tirava as dúvidas. É um método dialético muito comum naquela época de Paulo. Então Paulo, quando ele pregou nesses 3 dias, ele tanto perguntava quanto respondia dúvidas a respeito do Cristo. Mas Paulo também, ele expunha a palavra, ou seja, ele explicava os textos, ele aplicava os textos e ele demonstrava. Numa linguagem mais grega, esse demonstrar quer dizer provar, argumentar que Jesus era o Messias. Então Paulo, ele provava por A mais B que Jesus era o Messias. Ele mostrava, a profecia tal diz isso, olha o que aconteceu. A profecia tal diz isso, olha o que aconteceu. Então Paulo, ele demonstrava, ele argumentava. Isso são técnicas de comunicação retórica da época.
seria a homilética dos tempos de Paulo, porque a homilética, como nós conhecemos hoje, ela vem um pouquinho depois. Mas lá naquela época era a homilética, era a argumentação da fala, era a explicação, era a aplicação, era a argumentação que Paulo utilizava. Agora eu pergunto para vocês, para ele expor as escrituras, ele precisava ou não conhecer as escrituras? O que vocês acham? Responda aqui para mim. Se Paulo expunha as escrituras, ele tinha esse método expositivo de explicação, é porque ele conhecia. Sim ou não? Conhecia, minha gente. Sim ou não? Me diga aí, eu quero ver se vocês estão atentos. Paulo conhecia. E não só conhecia, Paulo, ele sabia comunicar as escrituras. Olha quantos métodos Paulo utiliza aqui. Ele arrazoava, perguntas e respostas, ele explicava, ele aplicava, ele argumentava, minha gente. Olha isso aqui, tá? Então tu imagina, Paulo prega numa cidade com mais de 200 mil pessoas, ele faz um rebuliço na cidade, mas ele não vai no peito e na coragem. Tá? Pegaram essa parte aqui porque ela é muito importante. Paulo tinha excelente conhecimento bíblico e sabia comunicar. Agora, olha que interessante, eu quero aqui dar uma chacoalhada, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas eu tenho que pregar uma mensagem assim, mais legal, mais light. Vamos pegar uma mensagem mais light, porque pode ser que assim eu tenha mais oportunidades, eu vou ter mais likes na internet, mais curtida, mais compartilhamento. Mas olha aqui o que Paulo fala. Ele pregava que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, a esse Jesus a quem vos anuncio. A mensagem de Paulo era cristocêntrica, mas olha, veja bem o detalhe. A cruz era escândalo para o judeu. A cruz era escândalo para o judeu. Aí você diz, tá bom, mas Paulo não adaptou a mensagem para não ser escandalosa para o judeu? Não. Ele sabia que para o judeu, Jesus viria, o Cristo viria como um rei, como um governante poderoso, montado num cavalo branco, que ia colocar os inimigos de Israel debaixo dos pés e tornar Israel uma capital do mundo. Agora, Paulo está dizendo que um Cristo que eles aguardavam veio, passou morte de cruz e ressuscitou. Era escandaloso. Por isso que Paulo fala que a mensagem da cruz era escândalo. Só que Paulo não adaptou a mensagem para soar bem. Vocês estão entendendo? Paulo ele não adaptou a mensagem para cair bem aos ouvidos. Paulo simplesmente pregou tal qual era. Esse Jesus que vos anuncia, o Cristo que morreu morte de cruz. Então ele sabia que a mesma cruz que era escândalo, era a mesma cruz que salvava. E aí a gente vê muitas pessoas pregando um evangelho adulterado, um evangelho fácil, um evangelho que não tem, sabe, substância. E aí tem movimento, tem fama, mas não tem transformação. A transformação que Paulo teve nessa cidade por meio da pregação foi um dos motivos, porque ele tinha uma mensagem cristocêntrica e doesse em quem doesse, ele ia falar que Cristo era o que morreu na cruz e ressuscitou. Por mais escandaloso que isso pudesse comichar os ouvidos das pessoas. Então, Paulo, ele não adultera o conteúdo da pregação para ter mais oportunidades, para cair no gosto dos ouvintes. Paulo, ele se mantém fiel àquilo que Deus chamou para fazer. Então, só nesse trechinho aqui, a gente percebe que Paulo não adultera o conteúdo da mensagem, ele prega uma mensagem que era escandalosa mesmo, mas essa mensagem conseguiu atingir muitos judeus. Conseguiu atingir aquele grupo de pessoas que não era judeu, mas que era temente ao Deus de Israel, por exemplo. Ele consegue atingir gregos, ele consegue atingir pessoas importantes da sociedade sem adulterar o evangelho. E aí tu pensa assim,
Quantas vezes a gente já se perguntou, Deus, será que eu não deveria maneirar no jeito que eu prego a minha palavra? Ah, Senhor, né? Porque Deus, ninguém me chama, a minha mensagem é muito dura, Senhor. É salgada, Jesus. Só que aqui Paulo está dizendo, foi com sabedoria. E lá em Atos, ele pregava o Cristo crucificado, mesmo que isso fosse escândalo. Então Paulo, ele não negocia a mensagem que ele carregava. Uma das principais formas de impactar uma geração é não negociar a mensagem que você carrega. É não abandonar a palavra que Deus te deu para compartilhar. É não abandonar o estilo de pregação que Deus te chamou para pregar. Uns vão ser pastorais, outros vão ser devocionais, mas outros vão ser proféticos. Outros vão ser doutrinários. E a gente não pode ser infiel à mensagem que nós carregamos. Porque às vezes a gente quer agradar, a gente espera aceitação, a gente quer que as pessoas gostem da mensagem. Mas essa mensagem ela tem que ser fiel ao texto. Não adultere o conteúdo da mensagem para ser aceito. Essa é a primeira verdade que eu quero mostrar para vocês. Tenha uma pregação cristocêntrica, porque é Cristo que transforma. Não é opinião, não é palavras que vão agradar o homem, é Cristo que transforma. É a mensagem da cruz, por mais escandalosa que ela seja. É o Jesus crucificado que morreu por nossos pecados e nós, pecadores, que precisamos desse amor de Jesus na nossa vida. Então, o evangelho, ele é simples. Ele é simples. Ele não pode ser falsificado. Então, a primeira coisa para a nossa pregação ter impacto, mesmo que você diga, mas irmã, professora, não, professor, não consigo. Consegue. Mantém a fidelidade à mensagem que você carrega. Outro ponto nessa questão, tenha conhecimento bíblico. Paulo não falava das vozes da sua cabeça, ele conhecia profundamente as escrituras. Mas também não pense que basta ter apenas conhecimento e não saber falar. Veja, Paulo tinha um método. Ele fazia perguntas e respostas, arrazoava, ele explicava, ele aplicava e ele argumentava, provando por A mais B que Jesus era quem ele estava dizendo que era. Então, esses métodos de comunicação, Paulo desenvolveu ao longo da vida. Mas olha que interessante, Paulo, ele diz que quando ele prega, não estava lá somente palavras. Olha, que lindo isso aqui. Não foi somente em palavras. Olha que interessante. Palavras, Atos 17:2 explica o que queria dizer essas palavras. Anota aí. Agora, olha que interessante. Ele diz, mas também em poder. E no Espírito Santo. Duas coisas diferentes. Que parece que é a mesma coisa, no fim é, mas ele separa. E eu vou explicar por que ele separa. Quando Paulo diz, mas também no poder, ele está dizendo que enquanto ele falava, visivelmente Deus operava. Visivelmente. Na mesma hora, o Senhor fazia a obra. Então as pessoas falavam e eram impactadas. As pessoas falavam e eram profundamente tocadas. Elas se convertiam, elas aceitavam Jesus, elas quebravam os ídolos, elas reatavam relacionamentos que estavam quebrados. Tá com algum problema na transmissão? Aqui tá tudo bem a transmissão, minha gente. Então, na medida que Paulo falava, essa pregação era em poder.
era em poder. E eu tenho certeza que é isso que a gente quer. É ou não é? A gente quer pregar com sabedoria? Claro que sim. Só que uma pregação só com sabedoria e conhecimento, ela não vai fazer mudança, transformação a nível de cidade, a nível de mundo. Concorda comigo? Dá um glória aí então, minha gente. Não vai. Entendeu? Não vai, minha gente, não vai. Até vou tirar as meias do pé aqui que tá me dando calor já. Então a pregação de Paulo, ela era em poder. Então quando Paulo pregava, as pessoas já iam se rendendo a Jesus. As pessoas iam chorando, as pessoas eram tocadas, as pessoas começavam a quebrar os ídolos, quebravam, literalmente quebravam. E essas pessoas passaram a ter um bom testemunho. Quando a gente leu todo do livro, toda a Bíblia, a gente sabe que essa conversão foi imediata, foi instantânea, foi rápida. As pessoas aceitaram Jesus e mudaram de vida. As pessoas mudavam de vida. A pregação de alto impacto, ela muda a vida de quem escuta. Ela não faz a pessoa chorar só. Ela não faz a pessoa se emocionar. Ela não faz as pessoas ficarem impressionadas quando falamos. Não, elas decidem mudar diante de Deus. Elas aceitam Jesus, elas quebram os ídolos, elas transformam, elas tomam um rumo diferente. E Paulo, ele diz, essa pregação não foi somente em palavras, mas também em poder. Porque enquanto ele pregava, as pessoas se rendiam à soberania de Cristo. Independentemente do que essa decisão pudesse trazer para elas, porque trouxe muita perseguição. Independentemente dos problemas que essas pessoas teriam dali para frente por se tornarem cristãs, elas aceitavam Jesus na sua vida. Tamanho impacto daquela pregação de Paulo. Porque ela não era só em palavras, em sabedoria, mas também em poder. Então não é só sabedoria. Paulo está dizendo, teve sabedoria, foi importante essa sabedoria, mas não foi só isso, também foi em poder. Porque enquanto eu falava, o dunamis, a dinamite, o poder, ele se manifestava visivelmente. As vidas se rendiam. As vidas se dobravam ao senhorio de Jesus. Então, primeira característica de uma pregação de alto impacto, melhor dizendo, segunda, ela gera transformação imediata. Transformação imediata. É na hora. É na hora. A pessoa aceita Jesus na hora. Ela vai pra frente. Na hora. Eu não sei se vocês viram, eu postei essa semana um trecho da pregação do pastor Eliel Silva. O pastor Eliel Silva é meu aluno da jornada. E ele fez uma pregação na UMADEB em abril, se eu não me engano. Em torno de 300 pessoas aceitaram Jesus naquela pregação. Sabe o que é isso? Sabe o que é essa colheita de você estar pregando aparentemente para um público totalmente cristão, a maioria, e você faz o apelo para aceitar Jesus e vai quase 300, ou passou de 300 pessoas aceitando Jesus, se rendendo ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque foi em poder. Teve sabedoria? Teve, mas teve poder. E é isso que acontece com a tua pregação e com a minha pregação. A gente prega com sabedoria, a gente vai pregar com responsabilidade bíblica, pesquisando o texto, fazendo análise textual, e vai. A gente pensa o melhor jeito de organizar o esboço, a gente faz a nossa parte. Pensa comigo, olha aqui na bolita do meu olho, a gente faz a nossa parte. Mas Deus, ele entra com a parte dele. E ele entra com o poder. E aí, Paulo, olha só que interessante, ele diz o seguinte... E no Espírito Santo. Aí a gente pensa, mas poder e Espírito Santo é a mesma coisa? É ou não é? Para mim, poder e Espírito é a mesma coisa. É o Espírito que gera poder, aquela coisa toda. Só que Paulo, ele faz questão de nos ensinar, meus riquinhos. E ele tá dizendo assim, ó, eu tô pensando que Deus deve ter dito para ele, Paulo, bota um detalhe. Fala aí do poder, mas diz de quem que é o poder, Paulo.
Diz porque a Xanda vai precisar ler isso lá no século XXI. Diz porque a Yolanda vai precisar ler isso aí, o Gilberto, o Fernando, o Lucas, a Suzana. Pode botar aí, Paulo, A Origem do Poder. E aí Paulo diz, no Espírito Santo. Ah, meu Deus, a origem do poder não era de Paulo, não era do talento de Paulo, não era da sabedoria de Paulo, era do Espírito Santo. O Espírito Santo é o que dê e traz o poder. Então, quando Paulo falava com toda a sua retórica, com todo o seu conhecimento bíblico, com todo o seu poder de argumentação homilético, com toda a sua expertise em argumentar, porque Paulo era muito bom na argumentação, nas provas, Paulo, o que ele fazia? Paulo, ele não era isso somente. Era o Espírito Santo que fazia aquele rebuliço na cidade. Então, meu amadinho, minha amadinha, presta atenção no que eu vou dizer. A gente faz a nossa parte, tá? A gente faz. A gente se prepara, a gente ora, a gente jejua, a gente faz tudo, tudo. Lê, faz curso, lê livro, faz tudo. Mas tenha uma certeza que quando a gente só para pregar, não é nós. Entendeu? Quando a gente prega e há um mover, as pessoas elas são tocadas, as pessoas elas são impactadas. Não é nós. É o Espírito Santo através de nós. Entende? É. Entendeu? Eu recebo muito testemunho quando eu estou fazendo café com maná, as pessoas dizem, professora, como me tocou, como me mudou, professora, eu estou orando mais, professora, eu estou jejuando, professora, eu estou lendo a Bíblia, professora, eu estou buscando, professora, eu estou na brecha. E aí eu vejo, minha gente, eu vejo que Deus está agindo, está avivando, está fazendo. Qual que é a minha parte nisso? É aquilo que humanamente eu posso fazer. Mas quem faz o movimento, esse poder, essa presença que tu sente em casa, enquanto a prof aqui fala, enquanto eu vou descortinando o texto, é o Espírito Santo. Quando você prega na tua igreja, nos lugares, é o Espírito Santo que faz aquela pessoa chorar. É o Espírito Santo que faz aquela pessoa se render a Jesus. Afinal de contas, tu se preparou, tu tirou os ruídos que poderia atrapalhar Deus de falar. A única coisa que eu penso assim, ó, quando eu tô pregando, eu digo, Senhor, não deixa eu te atrapalhar. Senhor, não me deixa atrapalhar o teu Espírito, Jesus. Eu preparei isso aqui, Senhor, mas é o teu Espírito que guia, a igreja é tua, Senhor. Então a gente se coloca na posição de dependentes desse Espírito. E aqui a gente tem um gigante da pregação que é Paulo. Minha gente, o apóstolo Paulo. Não é qualquer pessoa. E ele está dizendo no Espírito Santo. Quem fez esse movimento foi o Espírito Santo. Não fui eu. E aí Paulo ele se encaminha para um outro item, com toda convicção. E aí, vamos combinar. Tem certas palavras que a gente vai pregar e parece que aquilo a gente é um pouco inseguro de falar aquele tema, de tocar naquele assunto, porque parece que aquilo ainda não, sabe? Não entrou em nós, né? Parece que ainda não é uma verdade. Quando alguém me diz assim, professor, eu fiz o esboço, mas chegou na hora e esqueci. Aí eu fico pensando, esse tema a pessoa não internalizou. Porque é impossível esquecer um esboço que foi carimbado em ti. Um assunto que primeiro Deus falou contigo. Paulo, ele pregava com convicção.
E convicção, no original, quer dizer uma certeza que fica enraizada a ponto de mudar a nossa identidade. É aquela fé que entra tão profundamente em nós que ela se transforma na nossa identidade. Então, Paulo, quando ele fala com convicção, ele está falando de duas questões aqui. Primeira delas é a certeza interna, enraizada da palavra, do evangelho, que é uma verdade latente a ponto de modificar a identidade dele. Ai, meu Deus, quando a palavra ela tá em nós, ela é aqui, ó. A gente sobe para falar e a gente fala com convicção. A gente fala com certeza. E até aquelas pessoas que parece que não acreditam, que são mais fraquinhos na fé, eles escutam aquela pessoa pregando com tanta convicção que elas passam a crer. É ou não é? É. Paulo, ele sabia que a convicção dele, aquela certeza enraizada, deveria ser transmitida. E essa convicção, talvez você diga assim, professora, mas eu tenho convicção, mas às vezes eu sou tímida. Eu sou tímido. Chega na hora eu não consigo falar, eu fraquejo, eu tenho insegurança, minha voz parece que afunda, ela dá uma tremida, eu chego lá toda envergonhadinha, né? Paulo não tinha isso. Paulo era firme. Convicção. Paulo teve 3 oportunidades únicas para pregar, mas ele tinha convicção. E a convicção, ela fazia parte da característica de uma pregação de alto impacto. Você pode ter o melhor conteúdo, você pode ter a melhor forma de comunicar em termos de esboço, saber como começar, escrever um esboço, fazer, mas se chegar na hora você tiver insegurança, você chega lá louco de vergonha, quase pedindo desculpa por estar ali, né? Tem gente que diz assim, eu não devia estar aqui, outra pessoa deveria estar aqui, tem gente mais capacitada que eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu sou tão pequenininho no meio de gigantes. Imagina se Paulo chega em Tessalônica, na sinagoga, e diz, eu sou pequenininho, não só na estatura. Eu não deveria estar aqui, aquele lá deveria estar no meu lugar. E se Paulo olhasse por baixo assim, né, todo com medo, com uma voz fraquinha, com vergonha de falar, será que ia dar impacto, minha gente? Então aqui tem 2 coisas, a convicção interna e a oratória. Fala, fala, fala. Mas professora, Paulo não treinou. Claro que sim, minha gente. Da onde tiraram que Paulo não treinou? Paulo estudou retórica, oratória, grega. Tá? É isso aqui. Fala. Vou falar. Pra fora. Ajeita a postura. Expressão facial compatível com o que tu tá dizendo. Exegese facial, tá? Eu falo que é exegese facial. Tô falando aqui em Vitória e eu tô assim, porque o Senhor vai te dar vitória nessa noite. Não é assim, minha gente. Porque o Senhor vai te dar vitória nessa noite. Olha só a expressão, a voz, os gestos. Paulo tinha convicção. Então ele diz, em sabedoria, não somente em palavras, mas no poder, no espírito, com convicção. Convicção. O que você entende por convicção? Me diga. O que você entende? Convicção, minha gente. Treina, meu povo. Treina, professora. Treina. Oratória é treino. Oratória é treino. Tá? É treino, minha gente. É aceitar a oportunidade. É ir pregar mesmo com medo. Oratória é treino. Tá? É pregar, gravar, se assiste, depois ajeita. Sabiam que eu assisto todos os cafés com maná depois que eu prego? Assisto. Não para me admirar, eu assisto para encontrar erros.
Onde eu posso melhorar na voz, onde eu posso melhorar na cor, no cenário, nisso, naquilo, na roupa. E aí a gente fica ali fazendo uma análise, é treino, é repetição, é treino, é repetição. E Paulo, ele tinha essa convicção e ele praticava, né, minha gente? Ele não podia ver uma oportunidade que ele já se agarrava. Paulo, quando ele sai corrido aqui de Tessalônica, por causa da perseguição que ele tem aqui, ele já corre para outro lugar, já prega no outro sábado de novo. Já vai atrás de confusão de novo. Onde ele chegava, né? Ele fazia o rebuliço na cidade. E é isso. E mesmo quando lá na igreja de Corinto disseram, a gente prefere Apolo do que Paulo. Paulo não prega bem, Apolo prega melhor. Olha só a exigência do povo, minha gente. Paulo era Paulo, meu povo. Ele não prega bem, a gente prefere Apolo. Outros, eu prefiro Pedro. Não, eu sou de Jesus. E Paulo enfrentou tudo isso, só que ele fazia bem feito o que ele tinha que fazer. Era com convicção. E olha que interessante, aqui dá uma cajadada em nós. Pega aí a sua Bíblia. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Tá? O que é isso, professora? Uma coisinha que a gente às vezes deixa passar batido, né? A gente se preocupa com a roupa que vai pregar. A gente se preocupa com o tema. A gente se preocupa com a oratória, com a retórica, com o conhecimento. E a gente não se preocupa com um bom testemunho. Paulo pregou 3 dias. Mas, segundo teólogos, é possível que ele tenha ficado 5 semanas no lugar, tá? Na cidade. E as pessoas tiveram contato com Paulo fora da sinagoga. E aí, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas viam o quê? Um bom testemunho. Como bem sabeis quais fomos entre vós por amor a vós. Vocês sabem que a gente foi aquilo que a gente pregou. Que aquilo que eu preguei na sinagoga eu vivi na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no domingo. Eu vivi. Bom testemunho. E aí, às vezes a gente vai pregar na nossa igreja, a gente não entende porque que o pessoal vira o rosto para nós, não gosta de nos ouvir, acha que a gente é meio antipático, né? Por quê? Porque de repente a gente não é um bom testemunho lá. É ou não é? Mesmo quando a gente já é um bom testemunho, é difícil pregar na igreja nossa. Vai dizer, eu prefiro pregar numa igreja diferente, porque tudo é novidade para as pessoas. Difícil é pregar na sua igreja e o povo receber. Vamos combinar? É ou não é? É, tá? É. Por quê? Porque existe o ethos do pregador. E Paulo sabia disso. E o ethos do pregador é a imagem, é a credibilidade que a gente tem ou não tem. Então, as pessoas por si só, elas já vão nos analisar e gostar de nós ou não por questões de preferência pessoal. Mas existe também a questão do bom testemunho. Ou você tem ou você não tem. Ou você é um bom pagador ou não é. Ou você é uma pessoa que trata todos com respeito ou você não é. Ou é você uma pessoa amorosa, gentil, que exala o perfume de Cristo, ou você não é. E aí quando a gente sobe para pregar, e eu já vi muita gente pregar, olha assim, ó, um vento sul, que nem diz aqui. Um vento sul quando tava fora do púlpito. Quando tava no púlpito é um cordeiro, né? Um cabrito fora, no púlpito, ovelhinha de Jesus. Aí é difícil, né, meu povo? Então essa questão da reputação, ela é muito importante. A nossa reputação, nosso comportamento, ele é muito importante. A forma com que tratamos as pessoas quando chegamos numa igreja, por exemplo. Você cumprimenta, foi lá pregar naquela igreja, você cumprimenta as pessoas? Você é gentil com as pessoas? Você olha nos olhos dela ou você entra como um pavão? Sou a pessoa mais importante daqui hoje, eu vou pregar a palavra de Deus. Eu sei que às vezes a gente que é tímido, a gente fica, né, assim, mais quietinho na nossa. Mas dá um sorriso, cumprimenta olhando nos olhos, não faça desfeita,
tá? Não faça desfeita, seja gentil, seja bom testemunho em casa, seja bom testemunho na família, seja bom testemunho na igreja. Porque Paulo está dizendo isso. O impacto da tua pregação é quando ela olha para ti e vê uma congruência entre comportamento e fala. Entendeu? Bom, congruência. Aí você pode dizer assim, mas professora, eu tô numa luta na minha vida, professora, minha situação tá difícil, minha casa não vai bem, as minhas finanças não vão bem. Professora, eu não sou um bom testemunho. Olha aqui, eu vou ter que dizer o óbvio, presta bem atenção, tá? Uma coisa é você errar sabendo. Outra coisa é você estar na peleja, tá? O que é na peleja? Eu quero que Jesus mude a situação na minha casa. Então eu tô em oração, tô em jejum, tô aguentando as coisas, tô em luta, tô buscando, tô pelejando. Tá? Pelejando. Ah, não tá 100%. Não tá, mas eu tô na brecha. A vida financeira tá uma luta, eu tô, vamos dizer assim, tô criando uma hipótese, né? A pessoa tá lá investindo no futuro dela, na profissão, claro que ela não vai ter as regalias que os outros têm. A pessoa tá lá querendo comprar a casinha dela, claro que ela não vai andar com o carro que todo mundo anda, ela não vai usar as roupas que todo mundo usa, porque ela tem um propósito. Ah, ela tá passando por uma prova financeira. Bom, ela teve que escolher entre servir a Deus e estar no trabalho. Ela fez a escolha dela. Então aí vai. Tem que avaliar o contexto, porque às vezes a gente passa por prova e a prova não é um medidor de bom testemunho ou não. O que é bom testemunho ou não é o jeito que a gente trata as pessoas. É se nós seguimos o padrão ético que a Bíblia ensina. Tá? Então uma coisa é você tá passando pela luta e você tá passando por essa luta com dignidade. Entenderam? Uma vez eu tava falando com um rapaz, ele disse, mas a minha vida não é um bom testemunho, porque eu ganho pouco, porque isso, porque aquilo, aquilo outro. Eu disse, mas aqui, vivente. Eu disse, vivente do céu, Jesus está trabalhando na tua vida, jovem. Jesus está te dando as coisas, Jesus te deu uma oportunidade disso, Jesus te deu a oportunidade daquilo, tu é um testemunho vivo. Aí olhou para mim, mas por que testemunho vivo? Porque tu não tem nada e tu tá firme. Entendeu? Tchê, olha, maior testemunho que esse. Ah, mas a minha roupinha é sempre velhinha para pregar. E tu tá indo feliz da vida, da glória a Deus. Tu é um testemunho. Outra pessoa no teu lugar não ia. Porque não deu para ir de roupa nova no congresso. Então, pelo amor de Jesus, vamos botar a cabeça no lugar. O que é ser bom testemunho? Ah, eu vou seguir o que Jesus fazia. Eu vou andar nos passos de Jesus. Tá bom, mas a vida não é 100%, a vida não é cor-de-rosa. A vida tem prova, a vida tem luta, a vida do crente tem prova, tem luta. Mas o meu bom testemunho, o meu ethos, que aqui Paulo tá falando, é o quê? Como que tu é na prova, Xandinha? É isso que é o bom testemunho. Porque Paulo, quando ele passa pela perseguição aqui, Paulo mantém o bom testemunho. Paulo, ele mantém o testemunho bom, mesmo mediante aquela perseguição toda desse povo de Tessalônica, porque teve um grupo invejoso que veio atrás de Paulo. Como é que era Paulo? Como é que ele lidava com as pessoas? É isso, minha gente. Como que é tu na luta? Tu é firme ou tu murmura? Agora eu vou dar uma puxada aqui. Se tu murmura, tem que ajeitar a coisa, tá? Tá na luta e tá murmurando, reprovou na prova já e tá sendo mau testemunho, tá bom? Então, segura a boca, bom testemunho, não vou murmurar, vou passar pelo deserto. Lembra que o murmurador não entrou em Canaã? Misericórdia, Jesus. Ai, Jesus, misericórdia da minha vida e da tua também, tá? Tá rindo aí de mim? Eu sei que tu tá rindo. Tu também, que Deus tenha misericórdia da tua vida também. Meu pai, ele diz uma coisa, quando tu pensa em falar não sei o que, tu toma um gole de água e fica com água na boca assim, ó. Evita falar bobagem. Várias vezes eu já botei água na boca, tá? E às vezes eu cuspo. Por quê? Porque a gente tá na prova, a gente tá na luta, a gente tá ali se treinando para ter uma pregação de alto impacto. Então não desconsidere a sua vida pessoal. Tá? Bota isso na cabecinha, meus riquinhos.
Ah, mas uma professora de homilética tá falando isso? Sim, meu Jesus amado, sim, sim, tá? Não adianta tu fazer o melhor curso, tu fazer isso, tu fazer aquilo, tu treinar não sei o que, tu botar ali a melhor roupa e tu não ser bom testemunho na luta, na prova. Olha aqui, a Cristiane já disse, bota garrafa de água. Nem é copo, é garrafa de água. E, minha gente, o jeito que tu passa pela luta, bom testemunho. As pessoas estão observando. Cuida do que posta na internet, cuida do que faz, cuida do que curte. Não arranja briga. Ai, não arranja briga, tá? Não arranja briga, meu Deus do céu. Não arranja briga na internet, não arranja. Dá vontade, dá. Tem umas que nem nos chamarem a gente vai lá se meter, né? O tio Neto tá rindo aqui. Vai ficar gravando? Não arranja confusão, foge da confusão, seja bom testemunho. Quando quiser pegar Paulo, Paulo escapou da cidade, tá? Não que ele não quisesse ser mártir, mas ele sabia, não é a hora de eu morrer. Pernas pra que te quero, saiu, fica aí, vocês brigando. O que eu tinha que fazer, eu fiz, falei da palavra, preguei o evangelho, agora é com Deus. E aí, o que acontece? Paulo não pode voltar na cidade, o que ele faz? Ele vai lá. Me diga, minha gente, vamos pegar aqui o contexto literário, tá? aula, né? Vamos lá, Paulo volta na cidade? Não. Timóteo, vai lá, vê como é que tá o povo lá, porque eu tô preocupado, né? Sair assim no aperto e vão perseguir a igreja, porque eles estão achando que a pregação é algo político agora, porque os judeus invejosos foram para as autoridades e disseram, olha, esse Paulo aí tá dizendo que existe outro senhor que não é César. E aí o povo da cidade se alvoroçou, por quê? Porque daí os romanos iam para lá. Opa, o que vocês estão falando aí? Tem outro rei? Como é que é? Outro rei? Nós vamos pegar e matar tudo aqui. E o povo se alvoroçou. Só que daí Paulo diz, vai lá, Timóteo, descobre para ver o que tá acontecendo lá. Aí Timóteo vai e descobre que a cidade tá só vitória, porque a pregação de Paulo foi impactante. Mesmo sobre perseguição, a pregação de Paulo perdurou. E aí Paulo diz, tá bom, vou mandar uma carta para esse povo, que Timóteo disse que ele estava com algumas dúvidas, né? E aí Paulo explica. Agora eu pergunto, Paulo volta? Paulo vai lá arranjar confusão, que não é dele mais? Já fez o que tinha que fazer, entendeu? Tá? Pegou aí? Dá um glória pra ver se tu entendeu o que eu disse. Não, vai lá, Timóteo. Vai lá, me diz como é que tá a coisa por lá, porque eles querem me matar. Eu não vou lá de novo. Vai lá, Timóteo. E aí, minha gente, Paulo, ele, nessas 5 engrenagens, ele revela o impacto da pregação. Teve sabedoria? Teve. Né? Hermenêutico, homilético, mas não foi só isso. Tá? Teve o quê? Poder. Teve sinais, teve transformação, mudança de vida, mudança de comportamento. Teve tudo isso porque quem me usou foi o Espírito Santo. Foi isso que Paulo falou. Foi no Espírito, não na minha habilidade. Por mais que eu fizesse, o Espírito Santo veio e me usou. Eu apenas fui um vaso que foi capaz de dar liberdade para ele. Teve convicção. Teve. Paulo tinha certeza. Paulo falava com certeza. Ele falava de um jeito firme que todo mundo entendia. Teve bom testemunho? Teve. Paulo era a mesma coisa que pregava no sábado na sinagoga, ele era na segunda, no domingo. Então, esses são os elementos. Não tem como eu dizer assim, ó, eu vou só desenvolver essa habilidade. Tá? Eu vou aprender sobre Bíblia. Vou ler. Aí tem gente que lê. E aí faz faculdade de teologia e parece que em vez de se converter, parece que se desconverte. Não é? Misericórdia, Jesus. Parece que para algumas pessoas a coisa piora, né? Agora para outras melhora. Por quê? Porque ela equilibrou com as outras áreas. Vocês estão entendendo? Por que tem gente que parece que esfria quando estuda? Porque esquece do Espírito. Vocês viram o vídeo que eu postei hoje?
O que é uma exegese de verdade? É os olhos no papel e o joelho no chão. Tá? Quando a gente perde a essência, por quê? Porque não tem equilíbrio. Então Paulo ele está dizendo, a coisa tem que andar equilibrada. É intelectual, porque é em sabedoria humana. Ela é espiritual, porque é em poder e no espírito. Mas ela também é comportamental. Tem que ter convicção. Tem que ter bom testemunho. Então, não tem como a gente se preparar apenas num foco e esquecer do outro. Tem pessoas que querem ficar eloquentes, mas tem uma vida que não é consagrada a Deus. O que vai acontecer? Vai falar de forma eloquente, vai impressionar, mas não vai impactar. Não vai transformar de verdade. Tem gente que se prepara numa coisa e esquece de outra, mas são uma engrenagem, gente. É uma engrenagem que trabalha junto. É uma engrenagem que precisa andar junto. Eu vou dizer para vocês que nunca na minha vida alguém havia me dado esse conselho. Nunca ninguém disse. Eu fui de um extremo para o outro. Deus sabe que eu estou dizendo para vocês é verdade, de passar horas orando no dia da pregação. Eu me lembro de uma vez eu estava em Blumenau, eu não fui passear porque eu fiquei no quarto orando, buscando, mas eu não li o texto. Chegou na hora, eu não tinha o que dizer. Tinha uma pessoa que tinha fogo, mas o pão não tinha. Vocês estão entendendo? Então esses extremos, eles nos ferem. O extremo fere a gente. Quando a gente só ora e não dá importância para as outras áreas, a gente vai se sentir fracassado, porque a gente vai pregar e não vai tocar na igreja. Quando a gente tenta abandonar o nosso estilo de pregação, a mensagem que a gente carrega, porque isso pode ferir alguém, ou porque a gente quer agradar, a gente vai pregar e não vai ter impacto. Não tem, minha gente, não tem. As pessoas podem gostar de ti, mas é só isso. Entendeu? Se tu for fiel a conteúdo, como Paulo foi, você vai causar estranheza, as pessoas vão ficar confusas, elas vão achar aquilo escândalo, mas outras pessoas serão alcançadas. Então é um equilíbrio de todas essas áreas. Escuta o que eu estou dizendo. É um equilíbrio de todas as áreas. É conhecimento bíblico. É comunicação bem feita, como Paulo fez. É no poder. Esse poder vem do Espírito. É com convicção e bom testemunho. É dependendo do Espírito Santo. Imagina o coração humilde de Paulo quando ele diz assim, ó, foi no Espírito. Ele era Paulo, minha gente. Ele era Paulo e ele disse foi no Espírito. Houve transformação, foi em poder, houve transformação. Paulo era um homem consagrado a Deus. E aí eu te pergunto, como é que tá a tua consagração? Como tá? A tua vida é para Jesus. As tuas decisões são para Jesus. Quando Paulo decide para Tessalônica, ele toma uma decisão porque ele era consagrado a Deus. Era para Jesus. A vida de Paulo era para Cristo. As decisões de Paulo é para Cristo. Quer ver? Eu sei quando uma pessoa ela começa a ter uma vida totalmente direcionada para o reino, é quando ela começa a decidir tudo. Se ela viaja ou não viaja, se ela comprar essa roupa ou aquela, porque tudo para ela gira em torno da obra de Deus. É ou não é? Ou vai dizer as irmãs que estão aqui, ó, a irmã vai entender, o homem não se liga muito com a questão de roupa, mas as mulheres, quando a gente vai numa loja comprar uma roupa, a gente não pensa no culto? A gente não pensa, eu vou comprar essa blusa porque se eu pregar para tal público vai, né? Ah, esse casaco aqui eu vou poder usar pregando num congresso, pregando num lugar. A gente pensa, por quê, minhas irmãs? Por quê? Porque a nossa vida é aquilo. É ou não é? Porque a gente pega e olha e pensa assim, tudo que a gente faz é para Jesus. É tudo. É tudo. A nossa agenda, as nossas decisões, os nossos cronogramas, é tudo para Cristo. Por quê? Porque a gente tem uma vida consagrada ao Senhor.
Paulo tinha essa vida consagrada. Paulo estudou, mas Paulo dependia do Espírito Santo para fazer aquele movimento. Então, quando você se depara com esse texto, a gente tem aqui um mapa. A Bíblia não esconde, a Bíblia está bem clara aqui, minha gente. A gente que quebra a cabeça para lá e para cá, mas a Bíblia é bem clara. Paulo está dizendo todas essas áreas equilibradas. Paulo estudou, Paulo aprendeu, Paulo treinou a comunicação, Paulo falou com convicção, mas Paulo sabia que tudo aquilo que acontecia quando ele pregava era por conta do poder de Deus. E a origem desse poder não vinha de quem ele era. Não vinha das suas habilidades. Vinha do Espírito Santo de Deus. É isso que Deus faz. É isso. É a gente ter essa ideia de que é Ele. Sabe? É Ele. E por mais que tu aprenda, por mais que tu saiba, por mais que tu tenha condição de fazer no piloto automático, porque à medida que a gente vai tendo experiência, a gente faz no piloto automático. Vocês sabem disso, né? Se chegar na tua igreja agora e o pastor dizer assim, ó, pode pregar, a gente vai lá e prega. Piloto automático. A gente faz. Mas apesar disso, a gente sabe que tudo vem dele, tudo depende dele. Algo muito interessante aconteceu minutos antes de eu entrar ao vivo aqui. Eu quero compartilhar com vocês. O tema desse Café com Maná é a pregação de alto impacto, né? Alto impacto de Paulo. Aí o meu professor do doutorado, que ele é um dos únicos doutores em homilética que existe no Brasil. Tem 2. Tinha 3, né? O pastor Gilton Moraes faleceu em dezembro. E tem mais 2 no Brasil. Eu vou ser a terceira aqui no Brasil com essa formação. Ele me manda uma mensagem e ele disse assim, Alexandre, a tua participação no seminário teve alto impacto, teve muito impacto. A gente gostaria que tu participasse do Congresso Internacional de Homilética que vai ter. Aí ele perguntou se eu aceitava, minha gente. Aí quando eu li, teve muito impacto. E eu estudando Paulo, o impacto de Paulo, e aí eu fiquei pensando, aí eu botei assim, sim, professor, vai ser uma honra para mim, né? E aí ele botou assim, o mundo vai te ouvir. Aí eu fui pro quarto, me escovar lá, me ajeitar, eu chorei, eu digo, Jesus, se não fosse o Senhor, que ia acontecer? Isso não ia acontecer. Aí tu pode dizer, mas professora, tá, mas a senhora disse que a senhora vai ser a terceira pessoa no Brasil com esse título. Pois é, minha gente, mas o que é a sabedoria? Se não é no Espírito, meu povo, é o Espírito Santo de Deus que sopra, não me ofereci, não estava lá, sabe? A gente simplesmente, assim, ó, Deus, ele sopra e ele chama, tá entendendo? Deus sopra e ele chama, meu povo. E eu digo, Senhor, é o teu Espírito, Senhor, é o teu Espírito, é o Senhor que faz essas coisas. Por quê? Porque a gente diminui todas as arestas, faz tudo que está ao nosso alcance, mas a gente tem que ter em mente que a obra é Ele, é o Espírito Santo de Deus. Imagina, congresso sobre pregação pentecostal, meu povo. Eu vou lá representar todo mundo. Imagina! Homilética em chamas! Esse é meu dilema, homilética em chamas. E Deus é fiel, Ele sopra o nome, entendeu? É Ele. É como se Paulo, é como se eu entrasse aqui na história de Paulo e Jesus tivesse dito assim para mim. Esse impacto aí, ó, teve impacto, mas foi o meu Espírito que habita em ti. Entenderam? É o Espírito Santo. Não dá para querer ter só uma coisa. Não dá. Eu aconselho vocês, se vocês quiserem iniciar qualquer estudo que vocês queiram fazer para servir a Deus. Qualquer estudo, tá? Pode ser música,
pode ser recepção, pode ser liderança, pode ser pregação, qualquer estudo que você queira fazer para Jesus, tá? Vai na dependência de Deus, tá? Faz a tua parte, mas entenda que é do Espírito Santo que vem todas as coisas. É dele, tá? É dele. É dele. Faz na dependência dele. Equilibra as áreas. Equilibra o conhecimento, equilibra a sabedoria, equilibra a fala, mas equilibra a vida de bom testemunho, equilibra a dependência do Espírito Santo de Deus. Quando sentar para estudar, diz assim: Jesus, eu quero servir a tua igreja hoje, Senhor. Senhor, me dá a sabedoria que vem de ti. Senhor, sem o Senhor eu não consigo, me ajuda, Jesus. É isso que Paulo está ensinando. Essas áreas engrenadas, essas áreas totalmente interligadas. Paulo teve uma caminhada, ele diz um mapa aqui para nós, mas teve um trilho, minha gente. Teve um trilho. Paulo, ele se aperfeiçoa no conhecimento das Escrituras, ele entende o contexto literário, ele entende o contexto teológico, tanto que ele provou Jesus pelas Escrituras, ao longo das Escrituras, ele tinha muito conhecimento do contexto teológico, tá? Ele tinha conhecimento do contexto cultural, e apesar desse contexto cultural do Antigo Testamento, ele consegue trazer essa pregação para aquele povo naquela época. Ele conseguia fazer essa leitura. Paulo, ele tinha trilhado aquele caminho do método, da retórica, da fala. Ele treinou, ele fez isso. Por quê? Porque Paulo, ele trilhou o caminho que estava a ele fazer. Entenda isso, meus riquinhos. Olha aqui nos meus olhos, por favor. O que eu vou dizer para vocês, eu queria ter ouvido. Aquilo que está ao nosso alcance, a gente faz. Mas sempre na certeza de que existe a parte de Deus no processo. Mas nunca deixa só para Deus o resultado de qualquer coisa que você faça. Não é só dele a responsabilidade. Paulo, se fosse preguiçoso para ler a Bíblia, ele não ia ter tido aquele impacto naquela cidade, tá? Paulo, se não treinasse a sua comunicação, ele não teria aquele impacto. Paulo, se não dependesse do Espírito Santo, ele não teria impacto, ele só teria sabedoria humana. Tanto que uma vez ele pregou e teve essa experiência. Ele não foi no Espírito, ele pregou somente com a sabedoria. E ele viu que não dava para falar só com aquilo que ele conhecia. Então a gente tem que olhar para isso e entender. Há um caminho a ser trilhado. Paulo trilhou. Paulo se consagrou a ponto de quando ele abria a boca, as pessoas eram tocadas. E quando ele saía dali, ele era um bom testemunho. Eu quero perguntar para vocês, eu gostaria que vocês fossem muito sinceros aqui, tá? A gente está num grupo que é só quem prega, né? Mulheres, homens. Me diga, meus irmãos, qual é a área que vocês têm mais dificuldade hoje? Que é o maior desafio para vocês? É a parte do conhecimento bíblico? É a parte da organização do teu sermão, na parte homilética? É a parte da fala? É a parte da convicção? É a parte do bom testemunho? Qual que é a parte que te dá dificuldade? É chegar lá e ver o Espírito Santo agir? Talvez você diga, professor, eu já tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu falo bem, mas chega na hora, parece que nada acontece. Qual que é? Ó, a irmã aqui, Eriquinha, falou comunicação e exposição. A Daniele, a pastora Daniele falou alguns. Tiago, falar, transmitir com convicção. A Marta, conhecimento e fala. A Simone, conhecimento bíblico. O Lima, organização do sermão, conhecimento e fala, a parte da fala, convicção. Alguém aqui é o bom testemunho? Quem aqui é bom testemunho? Vamos ver quem vai ser o corajoso, a corajosa dizer, eu é bom testemunho, olha, tá difícil, a luta é grande. Qual que é vocês? Eloquência e comunicação, organização do sermão, a parte da fala, a aplicação.
organização, comunicação. Qual que é? Me diga aí, minha gente. Lendo tá tabulando aí, velho? O Lenin tá olhando aqui. Tô com o Lenin aqui junto, meu povo. Fala, acompanha gestos, emoções, conhecimento. Olha aqui, ó. A pastora Daniela disse, pelo menos isso eu tenho de bom, testemunho. É, glória a Deus. É o mais difícil, às vezes, sabia? É o mais difícil, a irmã já tem. Ó, organização e oratória, fica nervosa, consegue ser bom testemunho. Graças a Deus, todos estão dando bom testemunho. Olha aí, meu povo. Vocês viram que as dificuldades são variadas, né? Agora pensa comigo. Quando a gente pensa assim, pregar com impacto, a gente às vezes pensa, essa pessoa é muito favorita de Deus. Deus gosta muito dela para usar do jeito que usa, né? Meu povo, tá aqui. Paulo deu um mapa. Tem o trilho agora, né? Eu vou dizer para vocês, eu sei que não é fácil, tá? Anos estudando isso aí, minha gente. Anos, tá? Anos estudando, anos estudando. Eu vou dizer para vocês que eu sempre tive uma dificuldade. Eu perguntava para esse, para aquele, o que eu tenho que fazer para pregar melhor? Ninguém sabia dizer, tá? Ninguém sabia dizer. Ah, mas quais livros? Não tem, tá? Às vezes tu paga um livro lá e aquele livro te tem ali umas 15 páginas que é útil. O resto não é. Uma vez paguei um curso de homilética, meu Deus do céu, só Jesus na causa. E aí tu pensa assim, ó, por que é tão difícil, né? Tem coisas que era para ser mais fácil. Uma vez eu pensando, eu disse, Deus, eu percebi uma coisa na igreja, que tinha pessoas que não tinham o médio completo, alguns não tinham o fundamental, e elas tinham muito desejo de pregar. E eu pensei, essas pessoas nunca vão voltar para o colégio. Elas não vão estudar química, física, inglês, geografia, história, para poder ter a oportunidade de fazer uma teologia, por exemplo. Não vão. E eu fiquei pensando, o que vai, sabe, ajudar a atingir um nível de pregação sem necessariamente precisar passar por aquela formação toda, né? Da questão da formação acadêmica normal. E eu comecei a orar naquele sentido, comecei a orar, e aí eu vi que existia uma brecha. Existe uma brecha, uma ruptura nessa área. Existe uma escassez de pessoas que venham interessar, querer ensinar a respeito disso, ou materiais a respeito. E aí, nitidamente, o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo que o meu chamado era justamente entrar nessa brecha. Era ficar ali no meio dessa ruptura, desse problema que existia entre pessoas com baixa escolaridade e que queriam ter acesso a uma formação maior para pregação. E aí Deus, ele me treina por mais de 10 anos dando aula para a EJA, tá? Olha só, Deus, ele sabe como trabalha na gente, né? Ele me bota lá mais de 10 anos no município para dar aula e eu ensinei a EJA, que é a Escola de Jovens e Adultos. E ali eu entendi as dificuldades desse público. E ali Deus começou a me moldar. E eu entendi que eu tinha que preparar, eu tinha que entrar nesse meio e preparar material. Mas aí eu comecei a fazer coisas aqui na rede social, comecei a ver que eu não tinha só pregadores que tinha baixa escolaridade, que queria aprender, mas não queria ir para o colégio. Eu tinha também teólogos, pessoas que conheciam muito de Bíblia, mas não sabiam comunicar essa palavra. Chegava na hora, né? Você deve conhecer algum pregador que sabe muito, mas na hora não sai, né? E aí, meu povo, Deus falou comigo. Eu digo, tá bom, Jesus, eu vou obedecer, eu vou por essa linha aí. E aí, o que a gente fez, meu povo? Por 3 anos, tá? Por 3 anos, eu preparei. Eu entrei nessa brecha, eu preparei um material que pudesse formar as pessoas na área da pregação. E vocês sabem que eu dou aula de homilética, né? Vocês estão aqui no Instagram, vocês me vê
toda semana no Café com Maná, vocês veem minhas postagens. Tudo que eu faço aqui é fruto lá quando eu tinha 18 anos, que eu me questionei o que teria numa pregação que causou tanto impacto em mim. Foi a pregação dos anjos ministradores do pastor Marco Feliciano nos Gideões Missionários. Aquela pergunta, ela mudou todo o curso da minha vida. Não tive instrução, não tive orientação, eu errei bastante, fui para um extremo, fui para o outro. Entrei na academia, depois vi que não era só letra, que eu precisava do espírito. E ao longo desses anos, eu recebi toda essa formação de Deus. Agora, eu fiquei 3 anos, tá? 3 anos, orando, jejuando, e o Leno sabe. Toda terça-feira, uma vez por semana, a gente gravava lá em Canoas o curso da Jornada do Pregador. Toda terça-feira. Eu montava a minha mala, botava os livros, porque eu usava eles durante a semana, mas lá tinha que botar no cenário. A outra mala era dos lanches da Sofia, era da roupa, era dos brinquedinhos dela. E o meu pai vinha me buscar aqui em Porto Alegre e eu ia lá para Canoas para gravar o curso. Por 3 anos, tá? Todo dinheirinho que entrava era para cenário, era para luz, era para computador, era para microfone, era para esses materiais. E minha gente, hoje, tá? Hoje, eu tenho mais de 3.000 alunos em 4 continentes. Eu nunca saí do Brasil. O estado que eu conheço é Santa Catarina e fui de carro. Nunca andei de ônibus. E todas as aulas que eu faço, o Café com Maná, é daqui da sala da minha casa. E eu tenho mais de 3.000 alunos. Tá? 3 anos. Orando, jejuando. E Deus sabe o que eu estou dizendo. Cada aula foi gravada numa semana. E naquela semana eu preparava roteiro, orava, treinava e jejuava. E passava o dia inteiro. O Leno gravava comigo, depois ia para a gráfica, trabalhava ainda. Mais de 3.000 alunos. Mais de 3.000 alunos. Se eu fosse perguntar aqui, alunos meus, vocês viram que um chegou dizendo que é de Angola, né? Tem muitos alunos em Angola, Moçambique. Aqui na América do Sul, América Latina, América do Norte, tem muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos. Bélgica, Irlanda, França, Japão. Até uma pessoa cumprimentou aqui que também era do Japão. Eu tenho alunos por 4 continentes, meu povo. Sabe por quê? Porque com 18 anos, o Espírito Santo colocou no meu coração uma inquietação, que era descobrir o que causava impacto numa pregação. Foi porque, por 3 anos, eu fiquei na brecha, orando, jejuando e preparando tudo aquilo que eu tinha estudado, para que hoje eu pudesse alcançar pessoas. Para que hoje, a pessoa que não tem fundamental completo ou médio completo, ela pudesse fazer um curso e entendesse. Para que aquele teólogo que sabe muito, mas não sabe comunicar, pudesse aprender, pudesse ser treinado, pudesse ser chamado para humildade, para buscar Deus, para depender do Espírito Santo, para que talvez voltasse a queimar o coração, porque um dia se apagou por achar que sabia mais que os outros. A minha missão é essa. Meu trabalho é esse. É formar pregadores e pregadoras. E por isso, eu quero dizer para vocês sabem, eu entro nos cafés com Maná aqui, a gente faz o café, a gente faz postagem, faço os stories, mas hoje é diferente. Eu quero abrir oficialmente, na segunda-feira, a 11ª turma da Jornada do Pregador. Quem é aluno sabe, a última turma foi aberta em dezembro, né? Ou foi janeiro? Acho que foi dezembro. Fevereiro? E eu quero abrir essa janela de oportunidade. Só que tem uma coisa, meu povo. Eu tô
tempo já sem abrir a jornada, porque a gente gosta de atender as pessoas, né? A gente tem a Ângela, que já faz a tutoria, e a gente tem outros trabalhos que a gente tem paralelo. Então tem um detalhe, tá? E eu gostaria que vocês entendessem bem essa questão. E o porquê que é assim. Vai ter só 100 vagas, tá? Por quê? Porque é onde o meu braço alcança nesse momento. Então, tem a Ângela, tem eu e tem o Leno, que é o que a gente faz o trabalho, tá? Ó, o pastor Itamar disse que foi em março, então ele deve ser aluno de março. E o meu braço alcança 100, tá? E aí você pode dizer, ah, mas 100 é muito, professor. Olha, a última turma teve 220 alunos, tá? E aí agora eu só consigo 100, tá? Então, já agora, dia 13, segunda-feira, às 6 da manhã, eu vou abrir a 11ª turma, tá? Mas vai ser com limitação de vagas, vai ser 100 vagas, certo? 100 vagas. Para quem não entende o que é a jornada é o curso mais completo que eu tenho, porque ele tem a hermenêutica, ele tem a homilética e ele tem a oratória. E ainda nós trabalhamos muito a questão da devoção, da vida de consagração. A gente trabalha as áreas do pregador que devem ser observadas, como a vida financeira, amorosa e por aí vai. Trabalhamos as questões de unção, como é que a pessoa, por meio da oração, do jejum, a gente fala sobre as disciplinas espirituais também. A gente trabalha a exegese de igreja, a gente trabalha a exegese do texto, a homilética, a hermenêutica, a oratória, a gente trabalha tudo. Então é o curso de formação mais completa que eu tenho. E esse curso ele oferece a tutoria. Tá? O que é a tutoria? De segunda a sexta, nós temos tutoria para tirar dúvidas do conteúdo, tá com dificuldade na plataforma, eu me esqueci como é que eu acesso, eu quero chegar em tal aula, onde que tá? Aí a gente tem tutoria para isso também. Vocês não ficam assim, né? Tem uma tutoria. Tem todo o material em PDF para que vocês possam consultar e ter a experiência da leitura. Eu sei que tem gente que gosta de ler, não só assistir às aulas. Então ali a gente tem os gráficos, os exercícios, nós temos tudo na apostila em PDF. E não é uma apostila pequena, tá? Eu acho que mais de 300 páginas, né? De conteúdo, de todo o material. Tudo que eu já pesquisei em livros sobre homilética, hermenêutica, oratória, eles estão ali, condensados nessa apostila. Além disso, nós temos também o curso todo gravado. Você pode assistir conforme a sua agenda, conforme o seu horário, tudo direitinho. E existe uma questão muito importante que eu preciso destacar aqui. Esse curso, ele tem a formação mais completa do Brasil, tá? E eu digo isso não por orgulho, porque eu sei que tudo vem de Deus. E tudo que foi feito ali foi feito com muito carinho, zelo e regado na oração e no jejum. Mas eu posso garantir para vocês, não existe formação igual no Brasil. Não existe, tá? Não existe. Aqui o pastor Itamar diz, 370 páginas. Não existe formação igual no Brasil. Existe uma questão que Deus está me inquietando nos últimos dias e eu organizei muita coisa esse ano, organizei os cursos, já fiz os cursos que precisava fazer e agora eu quero colocar minha atenção em algo. Eu tenho, nesses alunos, eu tenho muitos alunos que são itinerantes já, que pregam a palavra consagradamente, só o que fazem é pregar. Então, eles vivem pregando. Eu quero criar um grupo desses alunos. Então, tanto desses 100 que vai entrar agora, desde os que já são alunos, tá? E aqui eu falei lá no grupo da turma hoje que eu ia liberar um presente para eles. Esse é o presente. Vocês que já são alunos da jornada ativos e aqueles que vão entrar na segunda-feira, eu quero criar paralelamente, nós termos encontros ao vivo para eu trabalhar essa aceleração da pregação para aqueles que já são itinerantes. Ou seja, aquele que já prega, que prega mais de uma vez por semana, vai ter essa oportunidade de participar desse grupo para a gente poder trabalhar e impulsionar ainda mais o ministério de vocês.
Eu tenho recebido muitos pedidos e tem pessoas que já pregam pelo Brasil inteiro, que quer aperfeiçoar, mas assim, a vida é corrida. Eles estão no aeroporto, eles estão na rodoviária, então eles precisam dessa aceleração, de uma coisa mais dirigida, mais orientada. Então eu vou estar abrindo para isso, para eu ter esses momentos com esses alunos que vão chegar e os meus alunos já da jornada. Por que eu digo que isso é um baita bônus? Porque o meu tempo ele é bem escasso, tá? Os irmãos sabem que o tempo é muito escasso. E eu quero reservar esse tempo para conversar ali. Vocês vão falar comigo, vão interagir, a gente vai conversar, a gente vai trabalhar questões bem pontuais, bem direcionadas, que vão resolver problemas bem pontuais, tá? Então, o que acontece? O aluno vai se inscrever, na segunda-feira abrem as inscrições, e nisso já vai receber contato da nossa tutora com os materiais, com as primeiras orientações, já tem acesso direto ao curso e a gente vai estar agendando, então, essas orientações mais dirigidas. Aí você pode dizer, mas professora, eu ainda prego só na minha igreja, eu não estou pregando direto, eu não sou itinerante ainda. Aí você nos aguarde, tá? Porque a conversa vai ser com esses que já estão na ativa e que precisam de ajuda. Sabe aquela ajuda assim, eu preciso, professora, eu tô aqui na função e eu preciso, urgentemente, eu preciso de ajuda mais dirigida. A gente vai estar orientando as aulas, a gente vai estar orientando todas as coisas, tá? Então, esse é o bônus que nós temos principal. O segundo bônus é o seguinte. A gente vai fornecer um PDF com os esboços, os meus esboços. Nós temos ali 10 esboços, né, Leandro? 10 esboços totalmente escritos, detalhados, tá? Não é um esboço assim desenhado, totalmente escrito e detalhado. Então, quem entrar nessa turma da jornada vai receber esse esboço também. E quem é meu aluno, já que está aqui ao vivo, vai receber, tá bom? Os alunos que são meus alunos que estão aqui ao vivo vão receber também. O irmão aqui perguntou qual que é o investimento. Bom, o investimento é o seguinte, minha gente. Se vocês entrarem na plataforma da Hotmart agora, mas não saia da live, tá? Vai lá depois para ver. O curso ele está por 797, tá? 797, certo? Você pode entrar lá que você vai ver que tá 797. Eu e o tio Nena, a gente tava conversando aqui hoje de tarde, falando de valores, de preços, né? E a gente vai dar R$200 de desconto, então ele vai sair por 597 à vista ou em até 12 vezes no cartão de crédito. No cartão de crédito de quanto? 61,74. Isso tem um acréscimo. Tá? Porque o que acontece? A própria plataforma ela coloca os encargos do cartão. Então, à vista é 597, pode ser no boleto, no Pix, no cartão mesmo, ou você pode parcelar em até 12 vezes de R$61, tá? Pode usar mais de 2 cartões? Pode. Vamos dizer que não tem todo limite num, inteira com o outro, ou paga uma parte no Pix, a outra parte no cartão. Aí a gente vai ajudar vocês na inscrição, tá? Gente, quer renovar, pede para chamar a Ângela. E olha aqui, tem gente falando da renovação e que já é aluno quer comprar de novo. Não, meus riquinhos, não é assim que funciona. Quem já é aluno e expirou o acesso, porque o acesso é por 1 ano, você não paga todo o curso, tá? Não faz isso, certo? É o que? Você vai fazer o quê? Você vai renovar o acesso, tá? E essa renovação é R$97 que pode ser parcelado. Para mais um ano. Hã? Para mais um ano. Aí você renova por mais 1 ano e parcela até 12 vezes, tá? Então não precisa pagar tudo de novo, tá, meus riquinhos? Não é assim, tá? Fiquem tranquilos. 597 à vista ou em até 12 vezes de R$61. Bom, o que acontece? Segunda-feira, tá? Às 6 da manhã, a gente vai abrir as inscrições. Lembrem-se, são apenas 100 vagas, tá? 100. Então, se você puder correr, fazer isso na segunda-feira mesmo, faça para garantir a sua vaga nessa turma, tá? E aí, o que acontece, meus irmãos? O link promocional a gente vai mandar no grupo VIP. Eu não vou colocar aqui no Instagram, tá?
eu vou colocar lá no grupo VIP às 6 da manhã. Por quê? Porque eu sei que tem muita competição, né? O pessoal quer, então se eu coloco aqui, né? Aí pode ser difícil de todo mundo conseguir. Então eu vou colocar lá nesse grupo VIP. Se você quer participar e está lá para pegar esse link promocional, comenta VIP aqui, VIP. Eu vou colocar aqui, ó. Você vai comentar VIP, que o Leno vai mandar para você o acesso para esse grupo. Esse grupo, minha gente, ele é só para isso. Depois a gente exclui ele, tá? Então coloca VIP aqui, que a gente vai estar mandando o... E é silencioso o grupo. Ele é silencioso também, é só o Leno que fala. Aqui, ó, o Ismael disse que vai botar despertar. Isso aí, Ismael. Glória a Deus. A renovação já pode chamar a Ângela, que dá para fazer antes de segunda. Gente, a renovação você já faz antes de segunda-feira, tá? Para entrar nessa categoria aí da formação, que a gente vai tá dando aí essa aceleração, tá? Eu tenho muitos alunos que quer fazer isso. Detalhe, gente, uma coisa importante, tá? Esse grupo ao vivo comigo é apenas para quem é aluno da jornada, tá? Quem é aluno de outros cursos que são de baixo ticket, que a gente chama, eles não têm acesso a esse atendimento meu, tá? Então, quem é aluno da jornada, que fique claro, quem é aluno já da jornada, que já de outras turmas, não importa se é da primeira, da segunda, da terceira, vai ter essa chance, vai estar comigo, tá? E esses alunos do 100 que vão entrar agora, vão ter também esse acesso, tá? Aí a gente vai estar lá, vai fazer as nossas conversas, vou tirar dúvida, vou direcionar. Aí não é uma live, não é uma aula assim, né? A aula tá lá no curso, vai ser uma coisa bem de conversa direcionada mesmo, tá bom? Eu me lembro que na turma 1, na turma 2, a gente fez, acho que até a 4, tinha muito desses contatos com os alunos, era muito bom. A gente aprendia muito com eles e eles com a gente, né? Então a gente vai estar trabalhando isso, tá? Perguntaram se fica o mesmo valor promocional em 3 vezes. O valor promocional é em uma vez, aí conforme acrescenta... Tá, perguntaram se o valor promocional em até 3 vezes vai. Entendam uma coisa, o curso é R$ 797 à vista. Se você pagar agora com desconto, ele vai para R$ 597 à vista. R$ 597 à vista, tá? Agora, se você vai parcelar, a própria plataforma vai colocar os encargos. Então, por exemplo, parcelou em 3 é um encargo. Parcelou em 10 é outro. Parcelou em 12 é outro, tá? Quanto que dá mais ou menos? Deixa eu ver. O Leno vai calcular aqui, porque eu gosto de coisa bem direitinho, né? Pra vocês entenderem. Não pensar, não, mas saiu mais. Não, não saiu mais, tá? Então, o valor é R$ 597 à vista e você pode pagar em até 12 vezes de R$ 61, tá? 12 vezes de 61. Perguntaram a duração do curso. A duração é 1 ano inteiro. E você tem acesso para um ano inteirinho. São mais de 40 aulas. Mais de 40 horas de curso, de aula, tá? É assim, ó, já aviso, tá, minha gente? É aprender mesmo, tá? Não vai ser nada mastigado. Tem crédito recorrente? Não, né? Não, crédito, recorrência não. Ó, dá 3 vezes de R$ 213. Deixa eu ver quanto é que dá. 213 vezes 3. Só dividir no cartão? Pode dividir no cartão, tá? É bem tranquilo. Segunda-feira, às 6 da manhã, vai ser enviado o link, tá, gente? Eu não sei quanto tempo vai levar para preencher as 100 vagas. Pode ser que leve mais tempo, pode ser que leve menos tempo, não sei dizer. Eu também não quero colocar terrorismo aqui, tá, gente? Porque assim, pode ser que o povo, né? Mas pode ser que o negócio seja rápido demais. O último, acho que na primeira hora foi 40 e poucas horas. Antes das 7 da manhã. Olha só, gente, o último curso, tá? A gente abriu às 6 da manhã também, né? Antes das 7 da manhã, tá? Mais de 40 vagas já tinha sido preenchida. Agora, imagina, isso que não tinha, assim, limite, tá? Agora, imagina a gente botando limite, tá? Olha aqui, ó, o Ismael disse, pagou R$700 em um curso esses dias, era para ter esperado a jornada. Não, mas não te preocupe, Ismael, a gente faz dessas também. Já fiz dessas.
Aí tu vai ver, isso vai servir para te ver o que é a jornada do pregador, minha gente. Quem perguntou ali é R$213 em 3 vezes, tu falou? Alguém perguntou aqui quanto sairia em 3 vezes, né? R$213. R$213, tá? Mas lá na hora vai aparecer. Na hora ali que tu vai simular a inscrição já vai aparecer. Ó, a irmã perguntou aqui, ó, e as aulas serão em qual horário? Todas as aulas são gravadas, todas, do curso é gravado, tá? Os nossos encontros para aceleração, eles vão ocorrer em turnos diferentes. Numa semana eu vou fazer de manhã, numa outra ocasião eu vou fazer de tarde, numa outra de noite. Por quê? Porque eu tenho alunos em todos os países. Então, existe a questão do fuso horário, tá? Então, quando eu faço de manhã aqui no Brasil, eu contemplo um grupo que tá num fuso horário que talvez vai ser de noite lá, que nem no Japão, tá? Acontece de eu ter alunos no Japão, faz de manhã, aí de noite eles conseguem acompanhar. E vai ficar gravado. E vai ficar gravado também, tá? Então eu vou alternar os turnos e vou alternar os dias para facilitar e todos conseguirem, tá? Olha aqui, a Márcia disse que na turma dela nem dormiu para ficar entre os 10. É isso aí. Isso aí, meu povo. Ó, a doutora Daniele perguntou qual curso? O curso da jornada, amada. O curso da jornada do pregador, segunda-feira vai abrir, tá? Alguém perguntou se eu já dei aula na academia dos pregadores. Não, eu tenho a minha própria academia. Todas as aulas são gravadas. Deixa eu ver, tem mais alguma dúvida? Bom, quem quer esse desconto e o acesso na segunda-feira cedo, já entra no grupo VIP. Só digita VIP aqui que eu mando o acesso para vocês, tá? E é isso, minha gente. Olha, é uma oportunidade que a última foi em março. O irmão disse que foi em março. É. Imagina, a gente tá em outubro. Então não é uma coisa que eu consigo fazer sempre por a questão de agenda mesmo, né? E agora com essa notícia do professor que eu vou falar no Congresso Internacional, não pode passar de 100, viu, Leno? Não pode passar de 100, hipótese alguma. Tá, minha gente? Aqui o pessoal perguntou os que precisam renovar. Vocês não pagam o curso inteiro, tá, meus riquinhos? Quem já é aluno e inspirou é 97 à vista ou em até 12 vezes, tá? Pode até parcelar esse valor, não precisa pagar tudo de novo. Olha aqui, ó, o pastor Castro quer renovar para ter acesso. Pastor, faz isso antes de segunda, daí já ganha lá o e-book dos esboços, já tem acesso a tudo isso, tá? Coloca VIP aqui que vai para vocês. A Vandinha perguntou, e os primeiros, o que acontece? Irmã, vou lhe dizer que eu já fiz muito bônus para os primeiros. Só que eu percebi que os outros ficavam tristes quando não conseguiam. Então a gente não tá dando bônus assim para os 10 primeiros. A única coisa que precisam cuidar é que nós temos só 100 vagas. Tá? É fácil preencher essas 100 vagas, tá? É fácil. Aqui, ó, o pastor Itamar disse que vai ter que passar para 200 vagas. Aí, pastor, eu vou precisar pedir ajuda. Vou precisar de mais ajuda. Porque, olha, já tá puxado, já tá puxado. Isso que a Ângela me ajuda, o Len tá aqui. O pessoal, olha, vou precisar. Mas a ideia é 100, tá, minha gente? E os que renovarem serão contados... Não, os que renovarem não são contados entre os 100, tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Os novos alunos que entrarão são 100, tá? Ó, o Gesiel tá dizendo 150 alunos. Oh! Imagina. Tem certificado sim, tá, Marcos? Tem. Para quem concluir as aulas, tem certificado. Feito, meu povo, alguma outra dúvida? Ó, a nossa tutora tá aqui. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês muito importante agora, tá? Eu vou abrir aqui para vocês porque eu acho que a gente tem que ter esse canal, né? Cada vez que eu vou abrir uma turma de qualquer curso, tá? O inimigo ataca a Sofia. O Leno mesmo se deu conta de uma coisa hoje. A última turma que eu abri, o Felipe, antes de eu entrar ao vivo, o Felipe teve que correr com a Sofia pro hospital porque ela teve otite. Tava com febre, dor no ouvido e aquela coisa toda.
Hoje, minha gente, eu tava indo de manhã na minha dentista e ela junto comigo. No que a gente sai, ela disse, mamãe, tava doendo o ouvido dela, doendo, não era fisgada. Aí fui na dentista, corri, liguei pro otorrino, ele conseguiu me atender, levei, a Sofia tava com infecção no ouvido, tá? Aí 10 dias de antibiótico. Então o que acontece? Eu percebo que há uma guerra espiritual quando eu vou abrir uma turma. Por quê? Porque o inimigo não fica feliz com o que vai acontecer, tá? Então peço oração para mim, peço oração para Sofia, peço oração também pela família do Leno, para Deus blindar a gente, proteger, guardar, porque da Ângela também, tá, gente? Porque o inimigo às vezes ataca lá também a família da Ângela, que é o nosso braço direito aqui. Então, o inimigo ele não fica satisfeito com o que acontece, ele não fica feliz. Imagina quantas pessoas que não tinham acesso ao conhecimento vão passar a ter, vão acessar vidas nas suas igrejas. Então o inimigo tem muita fúria, tá? E eu peço oração para vocês, eu peço, porque cada vez que eu peço oração, vocês entram em oração, Deus ele começa a mover os meios. Quando a gente estava gravando o curso da IA, que até o Leno gravou também, vocês lembram? Na terça-feira a gente gravou, na quarta o Leno teve dor de cabeça, na quinta ele estava com 2 pulmões comprometidos de pneumonia. Então assim, Deus ele tá agindo, o inimigo não fica feliz, tá? Eu peço oração, me ajuda a orar por mim, porque eu sei que isso não é uma coisa que deixa o inimigo feliz, tá? A gente vai estar em oração e jejum também nos próximos dias. E, minha gente, eu volto a dizer, o que vai acontecer na segunda-feira não é inscrição para um curso, tá? Não é. É a parte intelectual que vai ser desenvolvida, é o acompanhamento, é a orientação, mas é espiritual também, tá? Então, orem, busquem a Deus, coloquem oração. Talvez você diga assim, mas eu não tenho condição, gostaria, mas não tenho. Eu vou dar um conselho. Ora, coloca diante de Deus com sinceridade, porque se Deus vê sinceridade em você, em servi-lo, o Senhor ele entra com provisão. A gente teve vários testemunhos já de alunos que conseguiram entrar na jornada pela provisão de Deus. Então não fica triste agora. Talvez você escutou o que eu disse, falei dos valores, você pensar, mas eu não tenho condição. Não, gente. Ora, tá? Ora. Eu sei o que eu tô dizendo. Ora, Deus ele providencia, daqui a pouco ele toca em alguém, ele faz alguma coisa, ele move os meios para nos abençoar, tá? Ele move. Não esqueça que isso é espiritual também, tá? É espiritual porque o inimigo não quer que a gente consiga fazer o que tem que fazer, tá? Mas a gente vai avançando pela misericórdia de Deus, assim como eu vou avançar na minha casa, na minha família, minha filha doente, mesmo assim a gente tá aqui, tá? Não foi um dia fácil hoje, foi um dia de preocupação e Deus sabe o quanto eu fico preocupada quando o assunto é a Sofia. E o inimigo sabe disso, né? Mas a gente tá aqui. Então a mesma coisa eu digo para ti, não se entristeça, não fica preocupado, não fica preocupada. Coloque em oração diante de Deus. Deus vai providenciar, Deus vai movimentar, tá? Deus vai garantir a tua vaga. Eu creio nisso. Eu sempre oro a Deus e digo que Jesus manda para mim aqueles que realmente têm um coração ensinável. Eu não quero números. Embora eu precise, é o meu trabalho, tem 4 famílias que dependem desse trabalho, eu oro a Deus e digo, Senhor, me dá pessoas com coração ensinável. Porque se tem um coração ensinável, essas pessoas elas vão impactar elas vão impactar a geração delas. E é isso que eu tenho orado. E Deus vai me trazer pessoas que Ele quer que sejam treinadas, tá? E se você estiver nessa lista de Deus, eu tenho certeza que você vai conseguir. Não fique triste. O Senhor vai entrar com providência. Qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso, você pode me chamar no direct, a gente vai estar conversando, tá bem? A princípio, minha gente, o Café com Maná é na quarta-feira que vem. Temos aí Café com Maná. Glória a Deus. E se Deus quiser...
pegar uma aguinha. Olha só o que a prof vai dizer aqui. Segunda-feira abre as inscrições, né? Quarta-feira a gente tem um café com maná normal. Aí na outra semana eu já vou ter o primeiro encontro com os meus pregadores e pregadoras. E a gente já vai se organizar para vocês ter todo esse direcionamento. E vai ser bênção, em nome de Jesus. Tá, meu povo? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me chamem no direct. Eu vou abrir uma caixinha amanhã, tá? Hoje não, porque agora eu tenho que ir lá dar uma olhadinha na minha guriazinha para ver se tá tudo bem, tá na hora do remedinho de novo. E amanhã eu vou estar abrindo a caixinha. E o Leno já derrubou, não sei o que, 2 vezes já. Eu vou estar abrindo a caixinha e aí a gente vai estar tirando as dúvidas, tá? Ô, Leninho, vem cá dar oi pro pessoal. O pessoal gosta de ver o Leno, né? Vai dizer, tá aqui meu tesouro, gente. Olha aqui, meu gurizinho, meu povo. Tá cansadinho, mas tá aqui, tamo aqui. Ó, vem vindo a outra. A outra quer se mostrar aqui também. Ai, aqui já tá de pijaminha, meu povo. Aqui meu tesourinho, minha gente. O inimigo ataca ela pra quando a gente tá pra abrir. Quando a gente tá pra abrir turma. Orem pela Sofia, tá, meu povo? Pra ela ficar boa logo, em nome de Jesus. Tá, minha gente? Eu vou deixar vocês na paz do Senhor aí. Ó, a vovó mandou beijo pra você, ó. Ai, vovó. Ela tá com saudade, velho. Amo vocês, tá, minha gente? Amo vocês, obrigada pela companhia. Obrigado por aceitarem um café com maná nessa hora, né? Foi a hora que eu pude. Mas vai ser bênção, tá bom? Fiquem com Deus, minha gente. Um grande beijo e abraço. Tchau, tchau, meu povo.